Fala galera do Speak Enem, eu sou o Daniel e hoje vamos começar com mais uma aula de Química Orgânica, beleza? E hoje nós vamos entender algumas propriedades físicas sobre os compostos orgânicos. Vamos começar então pelo ponto de fusão, beleza? Quando a gente vai tratar do ponto de fusão de compostos orgânicos, nós temos que fazer uma pergunta primeiramente. O composto ele é apolar ou ele é polar? Se o composto for apolar, nós temos que ter em mente o seguinte: quanto maior o número de carbonos, maior vai ser o ponto de fusão. Quanto mais carbonos, maior é o ponto de fusão, ou seja, mais quente, mais calor precisa para você poder fazer aquele composto sólido derreter. Por exemplo, nós temos o gás butano, o CH4, o C4H10. Vocês sabem que é o gás de cozinha. E nós temos a parafina. A parafina já é aquele negócio que é colocado na vela. Ele tem vários carbonos. Salvo engano, são 18, acho que 20 carbonos. Então seria C20H42. E vocês lembram que a vela, ela já é sólida, enquanto o butano ele é gasoso, ou seja, quanto maior o número de carbonos, maior é o ponto de fusão, ou também o ponto de tanto de fusão quanto o ponto de ebulição, certo? E aí, vamos continuar. E se o composto ele tiver o mesmo número de carbonos, como eu tenho aqui, o C6H14, eu tenho aqui e aqui. Só que a diferença é que esse é o hexano e esse é o 2,3 de metilbutano. Os dois têm 6 carbonos, então qual que vai ser a diferença entre eles? Para a gente entender como que funciona o ponto de fusão ou ponto de ebulição com compostos apolares que têm a mesma quantidade de carbonos, é só a gente pensar nas interações. As interações, quando o composto não tem ramificação, ela é mais forte. Veja que esse composto de cima interage, essa molequinha de cima interage com a molequinha de baixo, e essa interação não tem nada no meio de uma molécula e outra que atrapalha essa interação. Então ela é uma interação relativamente forte. Isso faz com que o ponto de fusão, o ponto de ebulição seja mais alto. Agora, dá uma olhada nesse composto aqui. Essas ramificações vão atrapalhar a interação. Então, essa interação entre as duas moléculas, ela não vai ser tão forte como se tivesse essas ramificações. Então, as ramificações vão abaixar o ponto de fusão ou o ponto de ebulição. E a gente também pode tratar de composto polar. Quando se trata de composto polar, a gente tem que pensar em uma coisa. O composto polar tem ligação de hidrogênio, LH é ligação de hidrogênio, certo? O composto tem ligação de hidrogênio. Se ele não tem a ligação de hidrogênio, o que você vai analisar? Basicamente o seguinte: quanto maior a polaridade, maior o ponto de fusão. E quando você for tratar de um aleto, quanto maior a massa daquele aleto que você estiver trabalhando, maior também vai ser o ponto de fusão, beleza? E agora, esse aqui ele não é tão importante da polaridade. Importante mesmo é a gente saber que essa parte aqui não é tão importante. Agora, essa parte de quando tem a ligação de hidrogênio, ela é muito importante. Vamos entender o seguinte: o etano, esse aqui, ele é gasoso na temperatura ambiente. E agora, e se eu colocar um oxigênio bem aqui, entre um hidrogênio e esse carbono, isso vai alterar drasticamente esse composto, certo? Mesmo eu colocando apenas um átomo, ele é gasoso na temperatura ambiente. Agora, esse aqui, que é o etanol, é o álcool, ele já é líquido na temperatura ambiente. E por que o etanol ele é líquido e o etano ele é gasoso, sendo que eles têm praticamente a mesma massa atômica? É porque esse hidrogênio bem aqui, ele vai interagir de modo muito forte com esse oxigênio e vai fazer uma ligação de hidrogênio. Isso faz com que o composto tenha um ponto de fusão muito maior.
Então, nós vamos analisar o seguinte: se o composto é polar, procure pela ligação de hidrogênio. Se ele tiver ligação de hidrogênio, o ponto de fusão dele vai ser bem mais alto. Agora, a gente vai tratar da solubilidade dos compostos. E nós vamos seguir mais ou menos o mesmo raciocínio. Quando a gente trata da solubilidade, a gente vai estar tratando da solubilidade entre o composto e o soluto. A maioria dos solventes usados para poder dissolver os compostos orgânicos é, de fato, a água. Então, nós vamos analisar a interação entre os compostos que a gente vai dissolver e a água, por exemplo. Posso usar outro composto que não a água, como o hexano, um éter? Posso, sem problema. Mas nós vamos analisar com a água primeiramente. Então, com a água, como que funciona? O composto apolar tem uma interação muito fraca com a água. Isso quer dizer que, se tem uma interação fraca, quer dizer que ele vai se dissolver pouco. Então, ele vai ser o menos solúvel de todos eles. Já os compostos polares, eles são bem solúveis em água. Porém, um composto apolar, por exemplo, pode ser, sei lá, o isooctano. Eu não me lembro, mas acho que essa aqui é a fórmula dele, que é a gasolina. A gasolina não é solúvel em água. E um composto polar que já é solúvel em água seria, por exemplo, o CH3Cl. Mas o composto ele pode ter uma ponte de hidrogênio, como, por exemplo, o álcool. E se o álcool tiver um hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio, nitrogênio, vai formar uma ponte de hidrogênio. E aí a solubilidade dele vai ser muito alta, como é o exemplo do CH3CH2OH, que é o álcool. Ele tem uma solubilidade muito grande em água. E por último, eu quero tratar de um caso muito interessante sobre a solubilidade, que é o sabão e o detergente. Por quê? Esses dois compostos, eles são muito grandes. Como vocês podem ver, ele tem uma parte bem aqui, que eu vou chamar ela de hidrofílica. Por quê? Hidrofílica quer dizer que ela gosta de água, certo? Essa parte aqui interage com a água. E essa outra parte aqui bem grandona, ela é hidrofóbica. Se ela é hidrofóbica, ela não gosta de água, certo? E por que essa parte ela é hidrofílica e hidrofóbica? É o seguinte, isso aqui é uma cadeia apolar. E essa parte aqui, ela não só é polar, como ela também tem uma ligação, como ela também faz ligação de hidrogênio. Então, essa parte aqui do sabão ama a água e essa parte odeia a água. E o detergente é a mesma coisa. Então, eu vou desenhar o sabão e o detergente dessa forma bem aqui. Um rabinho com uma cabecinha, como se fosse um girino. Essa parte aqui é a parte polar, a parte que gosta de água, e essa aqui é a parte que não gosta de água. Como que ocorre? Ele forma uma coisa na água chamada micela. Como que funciona a micela? Sabe aquela sujeira que não sai da sua mão quando você passa água, como por exemplo tinta? Então, a tinta ela não é solúvel em água, porém a tinta ela é solúvel nessa parte apenas do sabão ou do detergente. Então, vamos supor que tem tinta na sua mão e você vai passar água para poder tentar tirar ela. A tinta, ela vai estar na sua mão, beleza? E aí, quando você jogar água e jogar o sabão ele vai envolver a tinta dessa forma, certo? E aí, o que vai acontecer? A tinta, que antes não era solúvel, vai formar um certo composto, que eu vou chamar de micela, que vai ser solúvel. Afinal, essa parte de dentro, ela é hidrofóbica, não gosta de água, mas a parte de fora gosta de água. Desse modo, a tinta que antes não tinha se dissolvido quando você passou água, agora quando você passar água e sabão vai se dissolver. E essa foi a aula de hoje, galera. Até mais!